Sabe o que esses pontos aqui têm a ver com um acabamento perfeito da franja? É exatamente através deles que, nesse encontro, eu vou te explicar o poder que a texturização tem para criar franjas perfeitas. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Encontro Corte Sem Medo. Meu nome é Paulo Bassani, cabeleireiro e educador. E eu ajudo profissionais cabeleireiras a deixar o medo da tesoura de lado e a realizar cortes de cabelo, através da textura principalmente, personalizados para suas clientes. Nesta noite falo com vocês ao vivo aqui da cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estou aqui em um dos meus cursos presenciais e nesta noite não poderia deixar de estar aqui com vocês nos nossos encontros de todas as segundas-feiras. Principalmente para dar um recado fundamental a todos vocês. Antes de eu começar a cortar esta franja em relação ao seu acabamento e explicar por que estes pontos são tão importantes no entendimento da texturização, eu quero convidá-los para como é que eu vou falar assim? Tem que achar uma palavra adequada. Porque não é só uma jornada, é uma enxurrada, talvez seja isso, de conteúdo. A partir de semana que vem, dia 3 de julho, todas as noites, presta atenção, a partir do dia 3 de julho, todas as noites, eu estarei ao vivo com vocês, por 15 dias, conteúdos todas as noites, gratuitos e online. Corte Chanel, cortes curtos, texturização, muitas dicas sobre cortes. Então coloca aí na tua agenda. Dia 3 de julho, segunda-feira que vem, começaremos uma semana de aquecimento para a nossa jornada Corte Sem Medo. Sim, teremos mais uma jornada Corte Sem Medo com conteúdos exclusivos. De 10 a 16 de julho, a jornada Corte Sem Medo. Então anota aí na tua agenda. De 3 a 7 de julho, todas as noites, semana de aquecimento. Lives do jeito que vocês gostam, com muito conteúdo e informações, não perde por nada. E de 10 a 16, a jornada Corte Sem Medo. Essa tem conteúdos exclusivos. E para que tu possa receber esses conteúdos exclusivos, é importante que você esteja inscrita gratuitamente através do link da bio do meu Instagram. Terminou esse vídeo? Vai lá no link da bio, clica, faz sua inscrição gratuita para receber conteúdos exclusivos, aulas exclusivas da jornada Corte Sem Medo, certo? Maravilha! Vamos conversar então sobre texturização. Texturização, por que esses pontos estão colocados aqui? Bom, eu grudei esses pontos, por quê? Eu quero falar para você sobre algo, primeiro a forma correta, e depois algo que me incomoda muito na hora da texturização, principalmente das franjas. Franja eu chamo de toda a porção frontal, certo? Não apenas uma franja retinha na testa, mas todo o painel frontal que impacta no rosto e, no caso desta modelo, uma linda franja lateral. Depois de bem construída, e fique tranquilos, pois na nossa semana de aquecimento teremos franjas também. Vamos falar sobre isso, demonstrar como construí-las, certo? Aqui vamos dar uma dica de acabamento. Ela já está muito bem construída, mas quero alertar vocês que uma das técnicas que mais me agradam é a técnica de canais, eu chamo desta forma. Ela é uma prima próxima do slice, que é o movimento mais contínuo. Mas lembre-se de uma questão. Quando eu falo de acabamento, eu preciso primeiro respeitar algo que sempre estimula em vocês. Parar para pensar nos terços, lembre, raiz, meio e pontas. Quando eu texturizo mais voltado para as pontas, eu tenho um encaixe perfeito e uma suavidade da própria forma. Quando eu avanço um pouco para a parte do meio, eu tenho que tomar um cuidado, tenho que saber o que estou fazendo. Se eu vou trabalhar na raiz, em cabelos mais artísticos, talvez com provocação de altura, textura, até pode ser, mas vamos pela segurança. E o simples, bem feito, sempre será avançado. Deem uma olhada nessa questão. Por que eu marquei e vou marcar com esses pontos? Aqui vocês observam nitidamente que a franja está inclinada para trás. É uma franja do curto ao longo, uma franja lateral, linda inclusive, tá? O que eu vou posicionar é a ponta dos meus dedos no terço final, começando pela parte mais curta. E o que esse ponto aqui tem a ver? Esse é um ponto onde eu vou começar a minha texturização, certo? Aplicarei a textura em um ponto aqui demarcado, vou escorregar a minha mão que segura o cabelo e vou atuar em outro ponto, desta forma, certo? Entrarei em outro ponto. Por que em outro ponto?
porque eu preciso respeitar o terço final agora desta porção. Aplico na segunda porção, ok? E escorrego a minha mão que segura o cabelo para aplicar a textura em outro ponto. Escorrego mais ainda a minha mão para aplicar a textura em um outro ponto, aqui um quarto ponto. Observem que quando eu termino a aplicação da textura, ela está respeitando exatamente a direção do corte. E é dessa forma que vamos fazer isso. Agora vamos mostrar na prática como que é essa aplicação baseado no contorno da própria franja. Vamos posicioná-la, maravilha. Vamos ver se eu consigo deixar aqui os pontos. Ok, deixei aqui. Maravilha. Deixei um. Não vou levar a franja para frente, vou deslocar ela um pouco para o lado, porque o meu objetivo é observar densidades. A minha boneca não tem tanto essa questão de falta de cabelo, muito cabelo. Ela é uma boneca, mas nas pessoas, geralmente temos muita densidade nessa parte e baixíssima densidade nessa parte. O objetivo de uma textura bem feita é fazer as pazes entre as porções, fazer com que a franja se abrace no rosto e que não volte como um pêndulo batendo no rosto da cliente com peso, certo? Isso é desconfortável. Então eu vou encontrar, não verei isso na boneca, mas estimulo vocês a observarem nas pessoas. Primeiro, uma divisão diagonal para trás, rente a linha de contorno, para começar as primeiras observações. Não apenas na franja, mas avançando um pouco o painel. Venho e vou trabalhar no primeiro ponto, desta forma. Entro com a tesoura, abro e fecho e escorrego. Cheguei até o primeiro ponto. Eu vou descer a minha mão de corte, pulo um, venho, abro e fecho e escorrego. Pulo outro, abro e fecho e escorrego. Pulo outro, abro e fecho e escorrego. Paulo, como assim? Vamos fazer de novo, mesmo que fique mais fino? Eu preciso que a gente trabalhe sempre com a tesoura abrindo e fechando desta forma, certo? Não tão fechada como estou aqui, trabalhando com a ponta, isso um movimento brusco pode cortar o cabelo. Mas um pouco mais aberta, trabalhando na sua velocidade lenta, onde com o meu polegar faço pequenos movimentos. Eu não faço ele contínuo, é o meu polegar que determina quanto sairá. Quanto mais delicado for o meu movimento, apenas sutis fios, é isso que eu quero que vocês analisem. Não significa que eu preciso tirar blocos de fios, muitas vezes pequenos fios. Desta forma, vou repetir. Lembrando, a franja está em diagonal para trás, certo? Marco a ponta dos meus dedos no início dela, na parte mais curta. Entro com a tesoura bem inclinada, usando o final e mexo o meu polegar lentamente. Desta forma, ao mesmo momento escorrego a mão que segura o cabelo. Entro um pouco mais para o lado, ou na parte mais densa, se fosse uma pessoa de verdade, por exemplo. Abro e fecho e desço a mão que segura o cabelo. Abro e fecho e desço a mão que segura o cabelo. Abro e fecho e desço a mão que segura o cabelo. Desta forma, eu vou personalizando cada porção. E não significa que eu tenha que fazer em todas elas, mas textura é feita aonde precisa. Se eu pego uma franja, ela vem na minha mão, ela não me pede nada, ou seja, ela está perfeita, eu vou para a próxima. Para a próxima, eu faço uma nova divisão. Sustento ela na minha mão, sem misturar, afinal já personalizei esta franja. Desta forma, posiciono com muita calma e com uma mão muito leve, extremamente leve. Nada de força na hora do acabamento, não existe força em acabamento. Tudo é suave, tudo é delicado, afinal, eu estou personalizando, já construí a estrutura. Encontro o final, que é esta ponta. Guardo o meu pente de forma adequada, com os dedos muito leves, quase deixando escapar a franja. Lá eu entro e personalizo, abrindo e fechando. Abrindo e fechando, e sempre escorregando esta mão, para que eu respeite exatamente a figura inclinada para trás. E sabe por que isso é extremamente valioso? Bom, essa informação que eu vou passar agora será fundamental para que a gente possa compreender por que este movimento da nossa mão é valioso. Se eu falo para vocês que a primeira eu faço aqui, eu escorrego, a segunda aplico aqui, eu escorrego, a terceira eu aplico aqui, e assim eu sigo, notem que eu estou... Ops, vem aqui você. Vamos colar aqui. Muito bem. Notem que eu estou respeitando a inclinação do corte. Porém, quando eu pego a porção da franja, quando eu a posiciono, e seguro esta mão aqui, estacionada, e continuo
fazendo textura sem mexer esta mão. Sem perceber a segunda aplicação da textura em canais, eu aplico aqui. Sem perceber a terceira aplicação dela, um pouquinho mais para o ladinho, criando uma linha horizontalizada. Observem, eu vou soltar as minhas mãos. E vocês vão encontrar exatamente esta figura. Observem. Vamos só fazer esse pequeno ajuste para que demarque muito bem a importância de movimentar a mão. Veja lá. Olha só. A franja é cortada e inclinada para trás. Aqui, a cada movimento, eu desci a minha mão e comecei mais para baixo. Desci a minha mão e comecei mais para baixo, certo? Aqui eu estacionei os meus dedos. Não percebi esse movimento em um cabelo do curto ao longo. E comecei a texturizar, 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 texturizar. Criando uma textura interna horizontalizada em uma franja que é inclinada para trás. Isso aqui não está correto. Nós precisamos respeitar o contorno e dar equilíbrio na sua figura, sempre com muita, muita, muita responsabilidade. E é desta forma, sempre mecha por mecha, nunca juntando uma na outra, sempre trabalhando com delicadeza e percebendo o que o cabelo me informa, o que o cabelo me entrega, aonde estão os desafios. Se não tem cabelo, não faça, pule, aplique em outro momento. Mas lembre-se, desacelerem, deixe a mão leve, fluida na hora do acabamento. O acabamento é a hora onde tu vais dar personalidade ao corte. É escutar os detalhes que só aquela cliente tem. Os rodamuinhos, as densidades, as curvaturas do crânio. Para mim, fundamental. Tesouras de fio navalha, geralmente de 6 polegadas, para mim são excelentes para fazer esses movimentos nas franjas. Paulo, mas eu tenho clientes que têm muito pouco cabelo. Elas têm uma franja muito fininha. Precisa. Quanto? Talvez 1 ou 2 movimentos. Textura se faz aonde? Precisa. E não de uma forma mecânica, porque eu aprendi a fazer assim, não. Sempre com percepção, sempre com muito cuidado, para que as nossas franjas, as tuas franjas que tu entrega para a tua cliente, sejam cada vez mais leves, fluídas e que vocês consigam entregar da melhor forma, seja ela utilizada mais baixa, mais alta, com inversões. Quem decide isso é a cliente. As tuas mãos e a tua arte entrega algo que faça fluir, que dure tempo e que ela consiga se arrumar sozinha na sua casa, desfilando o teu trabalho e a tua arte por onde ela for. E é dessa forma que eu reforço o meu convite para vocês, de 3 a 7 de julho, semana que vem, todas as noites, ao vivo com vocês, numa semana incrível de aquecimento. Lives que ficarão salvas por pouco tempo, apenas durante o período da jornada. Sim, teremos mais uma jornada Corte Sem Medo, que vai começar dia 10 de julho até o dia 16. Terá corte ao vivo, tem aulas exclusivas na jornada. Lembre de fazer a sua inscrição gratuita, é 100% online gratuito, para ter acesso a alguns conteúdos que apenas as minhas alunas dos cursos presenciais e do curso online têm acesso. Faça a sua inscrição no link da minha bio, 100% online e gratuito. E acompanhe todas as noites, a partir de semana que vem, as nossas lives de aquecimento para a jornada. Eu tenho certeza que valerá muito a pena. Nesta noite eu falo aqui um pouco de improviso, mas mantendo o meu compromisso com vocês. Hoje estou na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. No primeiro dia de um curso presencial, finalizei o curso às 7h30 da noite, vim aqui na casa de grandes amigos, aonde gentilmente me cederam um espaço para que eu pudesse falar com vocês sobre texturização e demonstrar a importância de respeitar os movimentos. O que eu mostrei? Uma franja da frente para trás. E se o corte fosse um Chanel, Paulo, inclinado para frente, aquele Chanel triangular, como é que eu faria? Fica tranquilo. Tem um conteúdo exclusivo na Jornada Corte Sem Medo que ensina passo a passo texturização em cabelo Chanel. Como é que tu vai ter acesso? Apenas para quem estiver inscrito, gratuitamente na jornada. Mais uma vez, reforço. Semana que vem, marca na agenda. Todas as noites comigo, ao vivo, aqui no meu perfil do Instagram. Aulas incríveis, muito conteúdo, 15 dias de conteúdo direto, online e gratuito para cortes, para todos vocês. E você sabe, com certeza, sempre deixo claro, que no dia 17 haverá uma nova turma do nosso curso online.
Sempre brindaremos as jornadas, são 15 dias de conteúdo incrível para vocês. E a partir do dia 17, estaremos juntos para estudarmos profundamente no nosso curso completo. Até lá, aproveite demais cada aula da semana de aquecimento, cada aula da jornada, um conteúdo exclusivo, rico em detalhes, para que vocês possam evoluir cada vez mais na arte do corte de cabelo. Eu espero vocês semana que vem. Não esqueçam, as aulas não ficaram salvas por muito tempo não. Então aproveite. Tem muita dica. E aí sim, lá no meu estúdio, todas as noites, com todo o meu arsenal, com todas as minhas manequins, com modelos, com dicas, com o meu quadro magnético, lá a gente vai dar show. Eu espero vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até breve.